Faculta a palavra aos vereadores para apresentação de matéria, o vereador Edson Nunes. Seguido, Obrigado, senhor vereador presidente. Antônio Bom dia, José. senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no plenário Excelso Bits e também pela transmissão do YouTube. Gostaria de aproveitar a oportunidade de cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo Ademir Valentim, da TV Record Brasília. Agradecer a presença da Guarda Civil Municipal que atendeu a solicitação dessa corregedoria. Agradecer a Polícia Militar do Estado de Goiás, que também atendeu aí a solicitação da corregedoria dessa Casa de Leis. Eu, vereador Edson Nunes, corregedor, com base nas atribuições a mim conferida pelo artigo 9º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, venho através desta apresentar denúncias que chegaram ao conhecimento dessa Casa de Leis e a essa egrégia corregedoria. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de dizer que essa corregedoria tem feito um trabalho imparcial, portanto, recebemos denúncia pelo senhor cidadão Francisco Adriano Rodrigues de Souza, brasileiro, casado, motorista, residente domiciliado na rua 20, quadra 39, lote 18, do bairro Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás, inscrito no CPF 000-134-453, dígito 67, cidadão devidamente inscrito na 33ª Zona Eleitoral e quites com suas obrigações eleitorais conforme certidão emitida pelo TSE, anexo com fulcro no artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal e artigo 5º, inciso 1º e artigo 7º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/1967. Vem a presença de Vossa Excelência oferecer representação por quebra de decoro parlamentar, afastamento das atividades parlamentares integrantes da mesa diretora até o final do julgamento, em fase dos vereadores Alceu do Nascimento Gomes Soares, brasileiro, presidente da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, deve ser intimado no local de trabalho. Flávio Lopes de Abreu, brasileiro, vereador, ex-presidente dessa Casa de Leis, devendo ser intimado no seu local de trabalho. Jorge Raposo de Andrade, brasileiro, pela ordem, senhor presidente, a palavra de baixo calão aqui eu estou ouvindo por parte dos nobres pares. Eu não vou repetir, porque tem senhoras e jovens dentro do ambiente dessa Casa de Leis. Dando continuidade, ainda pela ordem, senhor presidente. Jorge Raposo de Andrade, brasileiro, vereador licenciado, ex-primeiro secretário da mesa diretora em 2023, devendo ser intimado no local de trabalho. Vereador senhor Plácido Cunha, brasileiro, vereador, ex-presidente desta Casa de Leis, em 2021 e 2022, devendo ser intimado no local de trabalho. Manuel Ferreira, Jabá do Povo, brasileiro, vereador, devendo ser intimado no local de trabalho. O Alisson Lacerda, brasileiro, vereador, ex-vice-presidente em 2023, devendo ser intimado no local de trabalho pelas práticas de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar, que será abaixo discriminada. Requer-se que a presente denúncia seja recebida para que esta Casa Legislativa tome as medidas legais previstas no Decreto 201/67, Lei Federal, pelos fatos fundamentados a seguir expostos, da legitimidade ativa e passiva. A presente denúncia poderá ser realizada por qualquer cidadão acostado à certidão do TSE do denunciante, nos termos do artigo 5º, inciso 1º e artigo 7º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, ainda pela ordem, senhor presidente. Da competência para julgar da Câmara Municipal. Pelo Decreto-Lei 201/67, estabelece que compete ao próprio órgão legislativo o julgamento de seus vereadores
Ainda pela ordem, senhor presidente, o representante esclarece que deseja ser intimados pelo e-mail fornecido na qualificação, bem como deverá ser observado todos os prazos estatuídos em lei e a autoridade que não a fizer recairá sob o crime de prevaricação. Tal crime e práticas por funcionários públicos contra a administração em geral, que consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal dos vereadores impedidos de votarem no feito e votar. Conexão de crime continuado. Com base no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei Federal 201/67, todos os denunciados estão impedidos de votarem, pois há entre eles a seguinte conexão em crime de forma continuada. Ainda pela ordem, senhor presidente. Primeiro vereador, Alceu Gomes, o presidente e os demais denunciados, diversos crimes atribuídos ao atual presidente, em espécie, fraude à licitação para reforma e fracionamento de licitação, para burlar a Lei 14.133/2020, dando danos à Casa de Leis. O elo entre o vereador Alceu com os outros denunciados e a proteção dada a não colocar para votação as representações feitas por mim contra vereador Plácido Cunha e Flávio Lopes em desrespeito à Lei Federal Decreto-Lei 201/67. Vereador Flávio Lopes e Jorge Recife. O vereador Flávio Lopes foi presidente em 2023 e o seu primeiro secretário foi o vereador Jorge Recife. Com as denúncias de calotes praticadas naquela gestão, fica claro o elo em efetivar pagamentos e fiscalizar o financeiro recai sobre o primeiro secretário, que tem a senha token, e ambos que assinam pagamentos. E na denúncia se comprova que existem diversos crimes atribuídos ao ex-presidente, em especial fraude à licitação, empresas Hans Rosed e também calotes em empresas e não pagamento do Vale Transporte em 12 de 2023. O elo entre o vereador Alceu, Flávio Jorge e Plácido Cunha com os outros denunciados e a proteção contra vereador Plácido Cunha e Flávio Lopes em desrespeito à Lei Federal 201/67 e também a responsabilidade por prevaricação em relação ao vereador, pois sabiam da ilicitude sobre a licitação de elevador comprado como sucata em lugar de um novo imóveis bicalho para esta Casa de Leis. A prevaricação também de todos em relação ao contrato de família de Jorge Recife com o município no ano de 2022, onde a empresa funciona em sua residência quando já era vereador e que o impossibilitando ante o regimento interno. Vereador Plácido Cunha e Jabá. O vereador Plácido Cunha foi presidente em 2022, quando deu a presidente a Flávio Lopes, e existe no MP Goiás e demais autoridades denúncias de fraude à licitação, contratação de Luísa para cargo de chefe de tesouraria, a qual não tem habilitação técnica, já em relação ao elo entre eles, o vereador Jabá, e o crime de prevaricação, já que vieram à tona denúncias contra Jabá, vídeos acostados de extorsão a feirante e ameaças. Segurou, ou seja, prevaricou o elo entre todos os vereadores e obter a proteção dada uns aos outros, a não colocar para votação as representações contra os outros colegas em desrespeito à Lei Federal 201/67 e também responsabilização por prevaricação em relação ao vereador Jabá foi denunciado por, em 2020, falsificar documento público, escritura de lote, fraudar o sistema de IPTU e em 2021, já no mandato, ameaçar a vítima, cidadão feirante deste município. Neste crime é uma das extensões dos crimes do vereador senhor Paulo Brito, já cassado nessa Casa de Leis. A prevaricação também de todos em relação ao contrato de família de Jorge Recife com o município Motofest Show no ano de 2022, quando já era vereador, que é impossibilitado perante ao regimento interno desta Casa de Leis. Também há fortes indícios de descumprimento do regimento interno, pois, conforme denunciado pelo vereador Tião da Padaria, enquanto primeiro secretário
jamais esteve em uma reunião de deliberação da mesa diretora. O vereador Wallace Lacerda foi ex-presidente em 2023, junto com Flávio Lopes, e foi negligente com denúncias de calotes praticados naquela gestão, inclusive fraude à licitação, contratos Hans Rosler e outros, acobertaram a nomeação só um minuto, presidente. Acobertaram a nomeação de irmã de Wallison como chefe de enfermagem em UPA do município e também do advogado da Câmara, senhor Gustavo, que representou seu irmão em processo judicial criminal, ao qual é servidor da Casa de Leis, nem processo envolvendo o ex-vereador, senhor Paulo Brito, com graves danos ao erário. Repito, o elo entre todos é impunidade e prevaricação para manter uns aos outros protegidos de crimes graves contra o edil e contra essa Casa de Leis. Em desrespeito à Lei Federal 201/67, também a responsabilização por prevaricação em relação ao vereador Alceu, pois sabia da ilicitude sobre a licitação do elevador comprado como sucata em lugar de novo. A prevaricação também de todos em relação ao contrato de familiar de Jorge de Recife com o município no ano de 2022, quando já era vereador, o que impossibilitando ante o regimento interno da competência para a deliberação do afastamento dos denunciados enquanto durar o processo estabelecido no rito do Decreto-Lei número 201/67. No presente caso, temos 2 membros da mesa diretora representados. Sendo assim, estão impedidos de votarem ou decidir por seus afastamentos. Por óbvio, todos os envolvidos estão impedidos de votar, mas cabendo a eles a ampla defesa em todo o rito do processo. Ao seu turno, estando impedido de presidir a sessão do recebimento ou não da presente Decreto-Lei 201/67 do regimento interno desta Casa de Leis. Ou seja, o vice-presidente deverá assumir os trabalhos para determinar a segunda secretária ou outro secretário que estiver presente para que seja lida a presente denúncia em sua totalidade e após seja posta em votação pelos vereadores desimpedidos de votarem. Se recebida pela maioria absoluta dos vereadores desimpedidos, deverá ser deliberado pelo plenário o pedido de afastamento contra o presidente e todos os denunciados pelo cidadão Adriano Rodrigues. Nos termos do artigo 67, capítulo 101, inciso 1º, 3 e 134 do regimento interno, que garante que o pleno é soberano em suas decisões, principalmente quanto o regimento interno for omisso sobre matéria. Vejamos. Artigo 64. O plenário é o órgão deliberativo soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião dos vereadores em exercício em local, forma e número estabelecidos neste regimento. Ainda pela ordem. Reste o presente pleito com base no regimento interno desta Casa de Leis e também pela jurisprudência ante a necessidade de apuração dos fatos denunciados, pois a sociedade merece resposta aqui narrados, as quais os denunciantes, em suas funções, poderão destruir provas, obstruir os trabalhos das comissões, da comissão processante e desta corregedoria, a instrução do processo, a intimidação de servidores comissionados e também, no caso do presidente, seu substituto deve imediatamente tomar as medidas judiciais a favor da Casa de Leis, pois os prazos processuais estão se expirando, configurando crime de desobediência e também crime contra a dignidade da justiça. Fatos contra Alceu Gomes. Ao assumir o comando da Casa de Leis em 1º de 1 de 2024, o presidente representado instaurou a sua própria lei, fazendo o que bem entender, sem observar as leis em vigor, para uso e benefício próprio.
Ainda pela ordem. Com a finalidade especial de fazer da Casa Legislativa a máquina para sua campanha, a pré-candidatura à prefeitura deste município. Fato já denunciado pela cidadã Aline de Souza, do Pacaembu. Fato novo, é flagrante da fraude à licitação em benefício de amigo e vizinho e possível corrupção. A empresa de Minas Supermercado, com CNPJ 41 910 524 /1000 de ré, dígito 05, foi contratada pela Câmara pelos contratos 16 e 17 de 2024, a qual, dentre outros, foi contratado 30 botijões de gás, sendo que, conforme investigado, o supermercado não pode, por lei municipal do Código de Postura, no artigo 261, e pela Lei Federal 8.176, que proíbe o comércio de gás em açougue e supermercados. Além do crime tipificado na Lei Federal número 8.176/91, que dá reclusão de até 5 anos para venda clandestina de gás de cozinha, conforme notório conhecimento, o corregedor fez uma fiscalização no supermercado e toda a conversa com o proprietário de nome Júnior foi gravada, onde ele responde que quem convidou ele para fazer o contrato foi o vereador Alceu Gomes, anexo áudio e vídeos. A modalidade carta-convite foi extinta pela nova Lei de Licitações, número 4.136/2020, e também fica flagrante o favorecimento aliado a isto tudo, demonstra que a empresa de advogados contratada para o serviço especializado de licitação não está fazendo o serviço direito, pois é dever do órgão público conferir alvarás, autorizações e certidões para a contratação de quaisquer tipos de empresa. Se o supermercado não pôde vender por vedação expressa em lei, como realizou a formalização do contrato, tal fato está registrado na delegacia de polícia, conforme anexo. Reforma sem licitação prévia, fraude na licitação, contratação, datas divergentes, data da obra de fato realizada e data da contratada, suposta urgência, a dispensa de licitação, improbidade administrativa, ferimento da Lei 14.133/2021. A realização de reforma no prédio da Câmara Municipal sem licitação prévia ou dispensa de licitação baseada em suposta urgência de quebra de parte do telhado não autoriza a reforma ampliada na recepção, na plenário, na sede da Casa Legislativa, esta em afronta com a Lei Federal 14.133 de abril de 2021, conforme comprova-se pelas imagens juntadas. A alegada urgência para dispensa de reforma seria tão somente para o telhado que supostamente quebrou justo nos primeiros dias de sua gestão e assim mesmo não foi observado e estabelecido na legislação mencionada, nova lei das licitações, que abrange inclusive as casas legislativas municipais neste sentido. Ainda pela ordem, senhor presidente. O presidente não atendeu aos requisitos citados, inclusive inexiste no sítio desta Câmara qualquer informação sobre a reforma no início de sua gestão, que inclusive fechou as portas da Casa de Lei por 30 dias no mês de janeiro, através de decreto para a realização da reforma com pagamento de salário integral, vales transportes, ticket de refeição aos servidores que não vieram trabalhar conforme portaria em anexo. Nos termos do artigo 73 da citada lei, admite que a contratação direta seja formal ou contratação verbal com dolo, fraude ou erro, tanto contratado quanto o agente responsável público respondem solidariamente pelo dano causado. Ocorre que a dispensa requer decreto de emergenciabilidade, algo inexistente na contratação, sendo assim ausente cotações, preços, cumprimento de qualquer regra de publicidade e economicidade. As despesas foram realizadas à revelia da mesa diretora e do primeiro secretário Zequinha e tesoureiro, sendo as mesmas realizadas sem planejamento e o cumprimento das normas legais. A clara e evidente ilegalidade da reforma na troca da recepção com assentamento do porcelanato, troca de letreiros
e pintura em paredes, teto, banheiro, sem licitação, nos termos da Lei Federal 14.133, de abril de 2021. Tais reformas também amplitude e seus valores aos cofres são inimagináveis, sem sequer obter alvará de construção e ART junto ao CREA Goiás. Junta-se denúncia protocolo realizado junto ao CREA Goiás. A reforma sequer foi registrada no CREA Goiás por responsável técnico, com registro do CREA Goiás, e nem por empresa devidamente habilitada no início e no mês de janeiro, colocando em risco toda a estrutura do prédio e a vida daqueles lá trabalham. Coleciona-se. Ainda pela ordem, senhor presidente. Foi registrado junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás denúncia sobre tais fatos. Além de tudo isso, vários trabalhadores da reforma não utilizaram equipamentos de segurança, conforme comprova as fotos e vídeo em anexo, ferindo as normas de segurança do trabalho, todos de forma ilegal, sem registro na CTPS ou contrato temporário de trabalho, com clara sonegação de impostos, uma que, conforme é sabido de vários vereadores e empreiteiro da obra, é a pessoa de Leandro, que sequer possui empresa comprovada-se. Foto em anexos. Ainda pela ordem, senhor presidente. A competente denúncia realizada junto ao Ministério do Trabalho da 18ª Região, comarca de Valparaíso, foi encaminhada com as provas e possui o seguinte protocolo. NF 000-118-2024, 18002/1. Importante destacar que no portal da transparência do sítio desta Câmara inexiste qualquer processo de licitação. Foi fraudada conforme documentação em anexo, onde demonstra a dispensa em valor exacerbado e também que a fraude na licitação fez que a obra foi realizada de dentro de 3/1/2024 a 31/1/2024. Conforme portaria do presidente e não conforme contratos firmados que falam que a reforma foi a partir de 2/2/2024, quando a casa já estava reformada e com as primeiras sessões no dia 2/2/2024, quando a casa já estava reformada e com as primeiras sessões. O crime é flagrante, conforme relatório juntado. Comprovada a afronta à lei da transparência, bem como a lei de acesso à informação por meio da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, através do sítio eletrônico. Nesse sentido, observa-se que a Câmara Municipal tem descumprido norma de natureza constitucional, artigo 5º da Constituição Federal, deixando de publicar portarias e atos administrativos, inclusive atos da mesa diretora de natureza pública. Vejamos. De análise ao portal, é possível extrair que atos normativos de números 03/2024, 014/2024, 015/2024, 016/2024, 017/2024 e 018/2024, de maneira injustificada e ilegal, não foram publicados, contrariando o dispositivo constitucional e infralegal. Dessa forma, considerando diversas irregularidades que se mostram patentes e apresente para denunciar presumíveis atos de afronta diretamente à probidade administrativa praticado pela gestão da Câmara Municipal de Valparaíso, conforme será a seguir exposta, para que este Câmara Municipal investigue e Ministério Público e as referidas irregularidades, buscando saná-las, bem como buscando a responsabilização dos responsáveis, da afronta dos dispositivos legais, da violação de normas, artigos constitucionais. Artigo 5º. A Carta da República assegura a todos o direito de buscar informação, não podendo sofrer ressalva ou embaraço por parte do Estado, exceto quando matéria sigilosa. Ainda pela ordem. Violação de normas da Lei Federal número 12.527 e a Lei Complementar 101 de 2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 131/2009. A Lei Federal 12.527 de 18/11/2011, Lei de Acesso à Informação
e a Lei Complementar número 131, de 27/5 de 2009, Lei da Transparência, dispõe mecanismo de acesso à informação e controle social da gestão pública, contribuindo para a consolidação do Estado de Direito e do regime democrático, ampliando a participação cidadã, regulamentando assim o artigo 5º, inciso 33 e artigo 216, Carta Magna. Ainda pela ordem. A transparência não é foco do presidente, o que comprova o ferimento dos princípios básicos da Lei da Administração Pública, a famosa LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que constitui improbidade administrativa. Já nos avisos de dispensas deste ano, constam algumas dispensas, porém elas começam do número 03, 2024, onde está a ordem cronológica e também porque esconder a de número 01 e 02 de 2024, ferindo novamente a Lei de Direito à Informação pela ausência de publicidade de seus atos, bem como os já citados princípios norteados da administração. A ausência de pagamento de verbas rescisórias pelas transposições de cargos de Mariana Regina Melo, Gerlande Oliveira Santos, Ediane Regina Bonfim, Andressa Vieira e outros, aos quais foram rebaixados do cargos e, por conseguinte, seus vencimentos serão menores e não tiveram as verbas rescisórias acertadas. É ilegal, uma vez que, conforme demonstra, os servidores devem receber suas verbas rescisórias com base no salário ao qual exercia, pois a remuneração era superior. Assim, seus vencimentos rescisórios teriam um valor. E com a transposição realizada pelo presidente Alceu Gomes, é um claro golpe, pois futuramente, quando desligados forem, receberão com base no salário do cargo que atualmente exercem. Ainda pela ordem. O presidente determinou que assim fosse feito, recaindo sobre ele o crime de prevaricação e omissão, da omissão da negligência por não representação judicial nos processos de interesse da Câmara de Vereadores, dano ao erário pela prestação de multa em processo judicial, crime de desobediência, artigo 330 do CP. O presidente Alceu do Nascimento Gomes Soares se omitiu de suas atribuições legais, como o artigo 19, 20, incisos 6, 2 e 3 do regimento interno da Câmara Municipal, acarretando prejuízo ao deixar de agir nos processos judiciais ao quais a Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás é parte e possui interesse. Observamos os mencionados artigos. Conforme estabelecidos, as atribuições de representação da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás é única e exclusiva da pessoa. É única e exclusiva da pessoa do presidente. Portanto, somente ele pode fazê-lo. A situação encontra-se nos processos em trâmite e não existe representação do jurídico contratado presidente de 01 de janeiro até a presente data, deixando os processos correrem à revelia nas seguintes ações. São múltiplas ações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quais, até o presente momento, não possuem representação jurídica a favor da Casa de Leis. Comprova-se. Consta no processo 570-1805-64, entrando no TJ Goiás, prazo aberto para a Câmara de Valparaíso de Goiás, apresente contra as razões e recursos manejados pelo IBP Goiás e também não existe habilitação ou defesa naqueles autos. A jurisprudência pátria caracteriza que agente público, inclusive os chefes de poderes, comete improbidade administrativa quando deixa de fazer atos para a defesa da administração pública. Resta caracterizado a má-fé e o desrespeito aos princípios norteados da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Ainda pela hora. Diante de tantos atos ilegais e irregularidades, onde a Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás está sendo vítima, não resta
outra alternativa que, nos termos regimentais, que processar e julgar com a quebra de decoro parlamentar e destituição do presidente Alceu Gomes Nascimento Soares, para que seja eleito novo presidente que zele e cumpra seus deveres instituídos do regimento interno e tenha a postura digna que o cargo impõe. Ainda pela ordem. Comprova-se, portanto, que o presidente processado atribui-se da prática simultânea e sucessiva de mais de uma conduta configura crime único, dispensar e exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades a ela pertinentes. A incriminação destas condutas foi mantida, em sua maioria, por parte no artigo 337 do Código Penal. Por último, constata-se a inexigibilidade e dispensa indevida de 2 contratados de 8.000 mensais para prestar consultoria jurídica e consultoria social, sendo para a mesma empresa, sem a devida comprovação dos requisitos da notória especialização, sem se tratar de serviços técnicos inexigíveis. Artigo 72 da Lei nº 14.133/2021. Da denúncia da TV Câmara, má qualidade, fraude à licitação, foi denunciado no MP e também por empresário que existe grave fraude na licitação referente à TV Câmara, pois a empresa contratada não cumpre o estabelecido no contrato. Os equipamentos utilizados não são os contratados, a empresa na data da contratação. O fato estranho é que uma empresa que vende veículos em Brasília tem em seu KENAI a atividade totalmente incompatível com o serviço de vídeo e gravação e não tem a qualificação para fazer tal serviço. A transmissão ao vivo pelo YouTube está paralisada, conforme comprova-se resta configurado o crime de fraude à licitação. O presidente Alceu Gomes é quem paga todos os contratos e resta no crime de prevaricação.